Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Motorista Sincero. Esse aqui é o vídeo mais importante do canal. Hoje o papo é sério e eu garanto, você não vai querer perder nenhum segundo do que eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você tá cansado, cara, de receber só corrida ruim, eu já te aviso logo, esse é o vídeo que vai mudar sua visão sobre como os aplicativos realmente funcionam. E, mais importante, como você vai virar o jogo a partir de agora, beleza? Mas, como nada é de graça, essa informação tem um preço. Uns aí no YouTube cobram valores altos, mentorias para te passar esse tipo de conteúdo. E aqui, cara, o que eu vou te cobrar é apenas a sua inscrição e a sua curtida nesse vídeo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Eu acho um preço bem justo, visto que o trabalho que dá para compilar tudo isso num vídeo, cara, é bem grande. E esse preço todo mundo consegue pagar, tá ok? Então, espero aí sua inscrição, sua curtida e bora lá pro vídeo. Primeiro, você tem que entender, cara, que a Uber é uma empresa de tecnologia. Assim como o Facebook, assim como o Instagram, assim como o YouTube, ela usa algoritmos e inteligência artificial para distribuir seu conteúdo. No caso do YouTube, do Instagram, para distribuir seus vídeos, seus posts. No caso da Uber e da 99, para distribuir as corridas. E foi exatamente com o algoritmo, foi desse jeito que você me encontrou aqui no YouTube, por exemplo. O algoritmo, ele não sai distribuindo vídeo aleatoriamente, atirando para tudo quanto é lado. Ele tem um filtro que envia o vídeo certo para o público certo. Ou seja, se você procura vídeos sobre aplicativos, sobre como trabalhar nos aplicativos, você vai sempre receber vídeos desse nicho. Outro exemplo bom aqui, ó, eu duvido que se você nunca pesquisou algum tema sobre, sei lá, corrida de tampinha de garrafa, o YouTube nunca te enviou nenhum vídeo sobre isso, mas tem. Se você pesquisar, tem, né? E a partir do momento que você demonstra interesse nesse tipo de conteúdo, ele volta a te enviar mais e mais vídeos sobre isso, concorda? Então, esse é o algoritmo funcionando. O algoritmo entende que ele te prende por mais tempo se enviar mais vídeos de corrida de tampinha de garrafa para você. Independente se isso está te ajudando ou não, se isso vai te fazer perder tempo, se vai te fazer perder dinheiro, né? Independente de qualquer coisa. Ele não vai te avisar que você está perdendo bons minutos, boas horas da sua vida vendo besteira. Ele quer que você fique o maior tempo possível logado ali, prestando atenção no vídeo, para fazer o máximo de dinheiro com o seu tempo, com a sua atenção na plataforma. Com a Uber não é diferente, cara. A meta do algoritmo dela é fazer o máximo de dinheiro possível com você, igual no YouTube. Mas para isso, ela tem que entender o quanto você está disposto a ganhar para continuar aceitando as corridas. Aí aqui começa a ficar difícil, olha só. Se você se dispõe a receber, vamos botar um exemplo aqui, 1,20 por km rodado, ela vai te enviar o máximo de corrida possível nesse valor. E vai acabar tirando o máximo possível também do passageiro, em cima do que ele está disposto a pagar. É igual para o motorista está disposto a receber tanto, o passageiro está disposto a pagar tanto. Esse meio fica para o aplicativo. Enquanto o outro motorista, que está aceitando corridas acima de R$ 2,00 o km, vai receber corridas acima de R$ 2,00 o km. A frequência com que ele vai receber esse tipo de corrida vai ser muito maior do que a do motorista passado, mas com uma consequência de não receber tantas corridas longas quanto o primeiro motorista. Só que aqui, cara, vem um ponto importante. Quando esse segundo motorista receber uma corrida longa, e ele vai receber ao longo do dia, nos meus vídeos vocês sabem, eu chamo isso aí de corrida premium, né? Eu fui beneficiado e recebi aquela corrida longa porque eu só faço corrida curta. Quando esse motorista receber essa corrida, vai ser uma corrida muito boa. Vai ser aquela corrida que você vai virar e vai falar: ah, mas esse cara é privilegiado pelo aplicativo. Só que não é privilégio. É o algoritmo que não encontrou nenhum motorista mais barato, ou com melhor taxa, ou melhor carro. Eu não sei qual critério o aplicativo usa, o algoritmo usa. Mas com isso, ele teve que enviar a corrida, né, para esse motorista, no valor que ela sabe que ele vai aceitar, ou bem próximo disso. Um bom exemplo que eu vou mostrar a vocês é essa corrida aqui, ó. Me fala quantas vezes você viu um Comfort pagar quase R$ 3,00 o km. Isso já tirando o valor do dinâmico, tá? Se eu incluir o valor do dinâmico, o preço vai para R$ 3,14 o km. Ou então, cara, essa corrida aqui, 98,27 de Copacabana para o Galeão no início da tarde. Quem é do Rio de Janeiro sabe que essa corrida toca num valor aí no máximo R$ 65,00. A plataforma vai juntar o quanto você está disposto a receber
com o quanto o passageiro está disposto a pagar e ver qual junção ela consegue tirar mais dinheiro de você, entendeu? De você e do passageiro. Daí também que vem aquela taxa abusiva que às vezes a gente vê em certas corridas, cara. Tanto que nessa corrida aqui pro Galeão de R$ 98, ela cobrou quase R$ 165 do passageiro. Caraca, olha o quanto esse passageiro estava disposto a pagar para uma corrida para o aeroporto. Esse aí deve ser o cara que assim não tem muito problema com dinheiro, ele só seleciona o Black e vai. Deve usar o aplicativo aí com talvez pouca frequência e a Uber aproveita para dar aquela afanada no dinheiro do passageiro. Então é por isso que eu falo, não se preocupem quanto o passageiro está pagando, isso é problema dele. Foca no quanto você quer receber. Enquanto o algoritmo trabalha dessa forma, nós motoristas ficamos acusando uns aos outros de serem privilegiados, ou acusando de ser causadores das corridas ruins, ou então fala que é muito aposentado fazendo corrida ruim, é muita gente nova entrando e não sabendo trabalhar. Cara, não é nada disso. Tá todo mundo no mesmo barco, a economia do país é uma merda, entendeu? Quando a pessoa vê uma oportunidade de fazer uma renda extra apenas com seu carro, ela vai abraçar. E para esse pessoal a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar e mostrar para eles como é que realmente se ganha dinheiro nos aplicativos. É o que eu estou tentando fazer aqui. Tem muita gente entrando e eu estou mostrando para esse pessoal como que faz dinheiro de verdade nos aplicativos. Se você aceitar ganhar pouco, o único prejudicado aqui é você mesmo. É só você o culpado disso. Se não fosse assim, um lugar onde tem as melhores corridas, né, como Rio de Janeiro, como São Paulo, não teria tanto motorista ganhando mal, não teria tanto motorista reclamando. Depois de entender como funciona o aplicativo da Uber, você tem que entender como funciona a tal sorte. Se você me acompanha aqui no canal, tá ciente que eu rodo no Black, no Rio de Janeiro e que a maior parte do meu tempo eu foco em fazer corridas curtas. Corridas curtas que me pagam acima de 4, 5, 6, 10 reais o km. Muito diferente de outros motoristas que focam em corridas longas e tal, ficam lá esperando a corridinha boa para ele. Show de bola! Tá errado fazer corrida curta? Não. Tá errado fazer corrida longa? Também não. Se a estratégia encaixa para ele, tá ok. Só o que acontece quando eu foco nas curtas? Cara, eu recebo corrida que chega a pagar mais de 10 reais o km. Porém, o preço, presta atenção aqui, o preço da corrida é baixo. Tem corrida de 10, 12, 17 reais que eu faço aí o dia inteiro fazendo essas corridas. Mas eu vou falar de novo, presta atenção. O preço dessa corrida pode parecer baixo, mas o valor que ela tem é alto. Preço não é valor. Preço é o que você vê ali no aplicativo. Valor é o que tu está levando para casa. É só olhar o pouco tempo que eu levo para fazer as corridinhas e quanto eu ganho por km. Dá para chegar a números muito altos no final do mês, cara. Fora que isso ainda me possibilita cumprir as missões semanais, baixando ainda mais o meu custo geral e aumentando meus ganhos por hora, por km e o ganho geral no final do mês. Só que aí vem um porém, cara. Todos os dias eu tenho a tal sorte, que eu já mostrei para vocês nos meus vídeos. Eu falo o seguinte, estou fazendo as corridas curtas. Daqui a pouco a Uber vai me premiar com uma corrida longa e boa. Então, essa é a tal sorte. Aí eu te pergunto, será que dá para ter sorte todos os dias? Porque todos os vídeos que eu mostro para vocês sempre tem essa corrida. Sempre tem 1, 2, 3 corridões longos, depois de eu fazer uma série de corridas curtas. Então eu pergunto, me deixa nos comentários. Será que todo dia é sorte? Ou a sorte não passa de uma estratégia? Na minha humilde opinião, cara, a meu ver, a sorte é, na verdade, uma estratégia bem definida. Eu escolho as corridas que me trazem o maior retorno em menos tempo, principalmente aquelas que não sobrecarregam o meu carro, aquelas bem curtinhas de 1 km, 800 metros, 1,5 km, para ganhar aí 9, 10, 12 reais. Por quê, pessoal? Porque é isso que faz a diferença no final do mês. Não é a quantidade de corridas longas, mas sim a quantidade de corridas boas que eu consigo encaixar em um curto período de tempo. Sorte é o que acontece quando a estratégia certa encontra a oportunidade. Se você não está preparado, cara, se você não conhece seu carro, se você não conhece os melhores horários da sua cidade, se você não conhece os lugares que pagam melhor, que tem o seu público-alvo, cara, você vai ficar preso nessa ideia aí de que fulano tem sorte, eu não tenho sorte, que fulano é privilegiado, eu não sou. E enquanto isso, você vai continuar chorando, aceitando corrida ruim, atrás de corrida ruim, gastando mais combustível, mais tempo, gastando mais seu carro, se desgastando mais. E é aqui que entra a importância de ter uma estratégia. Motorista que se baseia só na sorte ou no algoritmo do aplicativo não dura. Você precisa ter um plano, definir metas claras, saber exatamente o que você quer ganhar por km, por minuto, por mês. Porque olha só, pensa comigo. Exemplificando aqui um motorista que roda no X, cara, no X, no Rio de Janeiro.
Se esse cara define um mínimo aí de R$2, R$1,80, até ali R$1,70 por km, e ficar entre R$1,90 o minuto, por exemplo, focando em corridas boas, cara, ele está se colocando numa posição estratégica perante o algoritmo. Desse jeito, você preserva seu carro, economiza combustível e ainda consegue aumentar o seu ganho médio por hora. Você pode ver, cara, o meu ganho médio por hora estava baixo. Conforme eu fui melhorando a minha estratégia, baixei o aplicativo do Jigu, né? Você pode ver que meu tempo vai aumentando, meu valor por tempo vai aumentando, por km também vai aumentando. E aí o que acontece? Quando chega a tal sorte, aquela corrida longa, boa, que tem alto preço, que também tem um alto valor, mesmo que ela não pague os 1,70 para o motorista do X, mas vai pagar bem próximo a isso, vai pagar 1,60, 1,65 e não 1,20, como a gente vê muitas vezes o pessoal fazendo. Corrida de R$50 em 40 quilômetros, só porque é R$50, mas o preço tá alto. O preço tá alto, mas o valor tá uma merda. Isso não quer dizer que o aplicativo está te favorecendo, mas porque ele viu que você rejeitou várias corridas longas, que não condiz com o quanto você quer ganhar. E ele tem que te pôr para trabalhar. Motorista parado é perda de dinheiro para o aplicativo. É nesse ponto que você vê nos meus vídeos e não entende quando eu rejeito uma corrida de 60, né? Corrida de preços altos, 60, 70, até corrida de R$100, cara, eu já rejeitei nos vídeos. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, você está preparado para a sorte ou está só rodando sem estratégia, esperando que um dia o aplicativo mude as coisas por você? E outra, não defina apenas o valor do seu trabalho, mas também o lugar que você aceita trabalhar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu só aceito corridas para Zona Sul, Barra da Tijuca, Jacarepaguá com algumas ressalvas ali, né? Recreio, Niterói e Galeão. Só. Minha área de trabalho é essa. Eu sou estreitamente criterioso com isso. Por quê? Simples, eu rodo no Black e sabemos que a escolha errada de uma corrida pode acabar com o seu dia. Seja indo para uma área isolada onde você não tem corridas, seja indo para uma área perigosa onde você pode sofrer um assalto, ou simplesmente chegar num lugar que você vai ter que ligar outra categoria para poder sair de lá. E é o que mais eu vejo acontecendo por aí. É motorista aceitar uma corrida para um local e ter que voltar batendo lata ou voltar fazendo outra corrida horrível, acabando que a primeira corrida, aquela beleza da primeira corrida, se desfez quando ele aceitou a segunda para voltar. Às vezes a corrida nem compensa tanto assim, mas ele quer fazer por causa do preço. Por que que você vai aceitar uma corrida no Black pagando R$2,30, R$2,40 km para rodar aí uns 20 km, né, de percurso? E isso aí vai dar para tu ganhar o quê? Uns R$45, R$46? E pior, cara, para fora da sua área de atuação. Sendo que você pode fazer 2, 3 corridinhas menores que vai pagar melhor. Vai pagar melhor que isso e ainda vai te deixar numa área que você atua. Você tá entendendo? Aqui eu tô falando um pouco do Black, né? O Black ele consegue fazer 7, R$10 o km se ele ficar na Zona Sul. Ou seja, 4, 3 corridinhas dessa daí ele já bateu aquele valor lá, fez em menos tempo, com menos km e ainda tá na sua área de atuação. Não tem que ficar esperando um corridão para voltar. Olha só, vou resumir aqui o ouro dos aplicativos, tá ok? Tá na dúvida de como fazer tudo isso que eu falei? Segue isso aqui, ó. Primeiro, baixa o aplicativo do Jigu. Cara, tu tem que ter esse aplicativo, porque você não precisa nem mais ficar olhando nota, não precisa ficar olhando o valor de corrida, não precisa olhar nada. Você vai olhar ali, tá com tudo verdinho, olhou o endereço do desembarque, é na sua área de atuação? Aceita, né? 2, configura o aplicativo da seguinte maneira. Se você é só UberX, você põe lá, um mínimo aqui no Rio de Janeiro. Eu sei, tem outras cidades aí que o pessoal, cara, tá sofrendo muito, corridas de R$1, R$1,20 km, né? Isso aqui eu tô dizendo fora do Rio, fora da capital do seu estado, né? O pessoal que trabalha mais no interior, e realmente tá difícil. Mas você precisa entender qual é o valor que dá para você aceitar na sua cidade. Ah, eu tenho corridas aqui de R$1 até R$1,50. Cara, bota ali R$1,30, R$1,40, né? Mas vamos lá, realidade do Rio de Janeiro. UberX, R$1,70 km e 80 centavos o valor do minuto, o mínimo, né? Ficou vermelho, tu não aceita. UberX/Comfort, tu já pode botar ali R$2 o km e R$1 o minuto, né? Com ressalvas ali para corridinhas no X, em horário que está em baixa demanda, né? Que para você não ficar parado, tu aceita ali 90 centavos o minuto, 95, 89, não tem problema, tá ok? Tem que saber ser maleável também. E Comfort/Black, você já pode botar aí 2,50 km e R$1 o minuto. Nada abaixo de R$1 o minuto, né? Sua hora vai ficar em R$60 a hora. Cara, seguindo esses números, você vai conseguir fazer dinheiro.
Setou isso no aplicativo do Jigu é aceitar todas as corridas que forem dentro da sua área de trabalho sem pensar duas vezes. Porque vai ter corrida que você vai olhar, 700 metros para ir buscar, não vou fazer. Com esse aplicativo não tem mais isso. Você vai ver lá tudo verde, vai ver que tu vai ganhar 1,20 ali por minuto, 4, 5 reais o km, você vai fazer. Porque o aplicativo ele conta tudão, desde o ponto que você tá, até buscar o passageiro e até desembarcar o passageiro. Ou seja, ficou tudo verdinho? É dentro do seu local de trabalho? Aceita e vai ser feliz, cara. Independente do preço que ela está pagando, porque o seu valor já está definido. Outro aplicativo que eu indico baixar e que me ajudou muito no início, cara, foi o Rebu. Se você notar, você vai ver que Rebu é Uber, escrito ao contrário. Esse aplicativo tem uma planilha de ganhos e gastos bem legal de se usar, cara. Usa isso para pôr todo o dinheiro que entra e que sai da sua mão. Anota até a balinha que você compra no sinal, cara. Isso aí vai servir para os gastos do carro e seus gastos particulares, né, da sua casa, sua família. Com isso, você vai ver para onde está fugindo o seu dinheiro. Às vezes sua vida está cheia de ralo financeiro, cheia de pequenos buraquinhos, e você não consegue consertar porque você não sabe para onde está fugindo o dinheiro. Só que essa mudança vai levar tempo. Faça isso durante um mês, né? No mês seguinte, você conserta os erros e depois vem aqui comentar pra gente se deu certo ou não para você. Tá ok? Então, pessoal, recado dado. Com isso eu me despeço de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.